Berenice, e a gente fala que quando você tem conhecimento, você tem poder, né? E você lutou muito para ter todo esse conhecimento. Mas você já passou por alguma situação em canteiro que você falou, eu não precisava passar por isso? Eu vejo isso, tanto eu quanto conversando com algumas meninas e mulheres que estão em canteiro. Sim, a gente passa em alguns momentos assim, a não ser ouvida. E aí a gente precisa trazer à tona esse conhecimento, contar um pouco da sua história, dizer que você tem experiência, né? Coisa que você não vê isso um homem fazendo, né? Um homem por si só, eu sou engenheiro, ok. Não, eu sou engenheira, trabalhei com isso, sou formada nisso. Então, ter que trazer isso gera, às vezes, um incômodo. Você tem que estar provando, Você né, tem o que tempo ficar todo. o tempo inteiro ali, provando. Acho que isso tem melhorado muito, né? Então, ao longo desse tempo da minha experiência em canteiro, eu também posso dizer que eu tive muita sorte das pessoas que eu encontrei, dos meus mentores, né, nesse sentido. Mas eu acho que esse conhecimento me ajudou muito. Assim, você já ouviu alguma história de alguma amiga ou alguém do meio que passou por alguma situação também que te deixou um pouco incomodada? Ah, sim, já ouvi. Já ouvi uma história de uma menina que não entrou num processo seletivo e disseram pra ela porque ela era muito bonita. Então, ela ia atrapalhar a produção do canteiro de obras. Acho que situação. E aí, Vivi, você já passou por alguma situação que você... ou alguma colega sua? Não, eu mesmo já passei logo no início de carreira, inclusive. Eu era nova arquiteta no escritório. As nossas obras eram no litoral. E um dia antes eu tinha enviado o arquivo com as marcações dos pontaletes para o início da construção do condomínio. Aí, quando eu estava descendo no meio do caminho, falando com o engenheiro da obra, ele, Vivi, a gente já marcou, tá tudo certo. Aí, ok, descemos, fui pro canteiro de obra. Aí, após o almoço, a gente foi pra obra para ver como que tava, e foi um dia tava chovendo. E pessoal, os pedreiros mesmo, mão de obra lá, eles tinham retirado os pontaletes porque tiraram da cabeça deles que tinha que tirar. E nessa, a gente tentando entender, fazer a marcação de novo, porque solo de litoral encharca muito, tava ruim de marcar, de encontrar os pontaletes. Só ouvi de fundo um rapaz falou, também deixam na mão de mulherzinhas para fazer isso. Eu era muito nova, acho que eu devia ter 22 anos na época, alguma coisa assim. E eu não sabia me defender mesmo. Aí tinha uma amiga minha também, só que bem pequenininha como eu também, estudou comigo, inclusive. Ela só olhou pra ele e falou assim, pois bem, se não é por essas mulherzinhas, você não tem o seu trabalho. Eu não soube o que responder. Acho que é uma coisa que eu não vou esquecer jamais, mas me marcou muito. É bem interessante, assim, Sim. Coisas que, de fato, né, a gente não precisa passar, né, por isso, assim. Uhum. E, gente, desculpa com vocês aí, podem tocar o bate-papo, tá bem? Sim. Berê, você tinha comentado, a gente estava conversando um pouco antes e você comentou sobre um trabalho que você participou, que é para poder qualificar mulheres para trabalhar no canteiro de obra, mas com mão de obra mesmo. Você poderia contar um pouquinho pra gente? Ah, sim. É uma ONG, que é do Rio Grande do Sul, chama Mulher em Construção, fundada pela Bia Kearney, e ela qualifica mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. É um projeto muito interessante e eu participei de algumas aulas e me interessei muito pelo projeto, né? Hoje a gente ela contou muitas histórias interessantes. Paulo, acho que você é uma boa convidada. Não, eu já quero, inclusive. Sim, já e quero acho que aqui ela pra tem o falar maior da prazer de experiência. contar muitas histórias. Eu ouvi muitas histórias interessantes. Nesse grupo aqui em São Paulo, conheci uma mestre de obras, uma mulher mestre de obras, outras pessoas, outras mulheres maravilhosas que já trabalham, já usam, já fazem, já utilizam desse propósito de vida para ensinar mulheres. E eles formam, é isso? Formam as mulheres e aí conectam essas mulheres a construtoras. Ou essas mulheres também trabalham como maridas de aluguel. Nossa, que interessante. Então, elas podem trabalhar, elas conseguem sair, então, treinadas, aptas a trabalhar tanto numa construtora ou trabalhar por conta, trabalhar como empreiteiras. Berenice, você sabe se tem, assim, se eles têm apoio da iniciativa privada ou de alguma instituição de ensino? Sim, já tem algumas construtoras contratando essas mulheres. Então, já existe essa conexão acontecendo. Na empresa onde eu trabalho hoje, por exemplo, nós temos uma motorista de caminhão mulher. Que veio lá de lá? no Rio de Janeiro. Não, nesse caso não veio de lá.
lá no Rio de Janeiro. É uma mulher e aí é um ícone, né? Nossa, que interessante. Espero que um dia isso seja normal. Hoje ela é ela é diferente e não deveria, né? Não deveria. É. E quanto aceitação, porque infelizmente para a gente poder andar, mulheres entrar em algumas áreas precisa de uma aceitação masculina. Houve algum relato quando você participou desses cursos que você ajudou a ministrar, delas falarem da aceitação delas dentro de um canteiro de obras? Acho que são os problemas que a gente começou a contar um pouco aqui sobre a aceitação, sobre o olhar de ser diferente, de ser ouvida, né? Por outro lado, também, existem os inúmeros elogios pelos trabalhos muito bem feitos, porque a mulher é detalhista, a mulher é caprichosa, a mulher deixa tudo organizado. Então, eu ouvi muitas histórias nesse sentido, tanto do lado, né, de como fazer, ser ouvida e ter o espaço, mas, por outro lado, também dos elogios e do produto final que elas conseguiam entregar. Por isso que eu acho que é uma evolução, eu enxergo que vai acontecer essa evolução. E também acredito que hoje em dia os processos estão mudando, a tecnologia trazendo mais equipamentos que fazem com que a mulher sexo frágil que não tem força vai utilizar da tecnologia, vai utilizar dos novos equipamentos para isso. Né? Então, como que levanta tantos quilos, né? Então, tem a máquina. Tem a máquina. A máquina os processos estão cada vez mais industrializados. Os materiais são mais leves, né? Então, a gente utiliza bastante material mais leve hoje em dia, por conta também de sustentabilidade. Então, acho que toda essa mudança me deixa muito esperançosa. Eu espero ainda conseguir enxergar esse número de mulheres crescendo dentro do canteiro e sendo utilizadas mesmo como mão de obra.